Há pouco tempo atrás tivemos vários eventos sobre jogos, onde a maioria consistia em pra que isso existe e remakes e mais remakes. Sério, a essa altura do campeonato não estamos mais em uma cultura de remakes, mas sim uma deterioração mental do público, um verdadeiro câncer na mídia. Nesse ritmo, o remake de 10 anos já se tornou velho e precisa de uma outra repaginada, onde vão gradativamente ficando mais sem graça e distantes do que já foram um dia. No entanto, há sim um bom futuro para jogos. Existem várias continuações de jogos antigos aclamados pelos fãs, jogos com grande potencial e projetos novos de diretores consagrados na mídia. Quem me conhece já sabe que eu sou um grande fã da Atlus e deve imaginar que minha reação foi assim. Ai, meu Deus, caralho, Persona 6. Meu Deus, Persona 6, Persona 6. Ai, ai, meu Deus, ai, Persona 6. Mas na verdade já era bem esperado. O que me surpreendeu, na verdade, foi o seu trailer. Definitivamente estava esperando algo similar ao que foi o trailer do Persona 4 Revival, mostrando gameplay, personagens e breves cenas em anime. Mas fiquei bem contente com o que recebemos. Um trailer conceitual dando uma leve ideia do que iremos encontrar. Eu vi muitos comentando sobre parecer muito sombrio e não lembrar Persona, e é claro que isso teria que vir dos turistas da franquia, já que desde os primeiros, especialmente neles, o tom geral da obra era bem mais sério, misturando terror, ocultismo e psicologia junguiana. E com o passar do tempo isso foi sendo abandonado, porém mesmo nos mais recentes, tem seus momentos que flertam sim com o horror. Persona 3 mesmo, especialmente o original, demonstra bem mais o tom sombrio que a história irá passar nos seus primeiros 5 minutos de jogo, mostrando atmosfera opressiva e depressiva. A atmosfera essa que foi muito perdida no Reload, mas enfim. Eu estava bem desinteressado para um Persona 6, sinceramente, justamente pelo que estava vendo em relação ao Persona 3 Reload. Um jogo que é sim divertido, mas muito aquém do seu original. Cheio de qualidades de vida que na prática servem apenas para tirar mecânicas que impulsionavam o tom de Persona 3. Por exemplo, o sistema dos seus party members ficarem cansados ou até mesmo doentes caso você force eles a adentrarem o Tartarus por mais tempo. Não somente tornava a exploração dessa torre mais tensa, mas casava mais com a ideia de Persona 3. Uma torre labiríntica, macabra e extremamente perigosa, onde sem um guia ou alguém muito versátil como protagonista, mesmo um time de usuários de Persona tem muita dificuldade em avançar vários andares. Fora para ser muito um refiz Persona 3 na Unreal, sendo esse meu maior receio quanto ao Persona 6, se tornar apenas uma sombra distante do que já fora. Quando o time inicial de Persona, Koji Okada, Tadashi Satomi, Shigeru Sojima e, claro, o Gold, o mito, o lendário Kazuma Kaneko deixaram de trabalhar com a franquia após o lançamento do Eternal Punishment, sobrando apenas o Sojima do time clássico artístico, e depois Persona sendo dirigido pela ótica de Katsura Hashino, esse que já veio trabalhando em alguns megatens há um tempo, como Making X, SMT3 Nocturne, Digital Devil Saga, onde apesar de ser acreditado como diretor nesses projetos, ele tem, na verdade, pouca influência direta sobre eles. Em Persona, entretanto, Hashino encontrou mais liberdade criativa para colocar em prática a sua visão, a sua ótica na franquia, criando assim Persona 3 e inovando em Megaten no geral, por ser o primeiro a incluir sistema de calendários, social links e social stats que fizeram tanto sucesso e tornaram Persona no que é hoje. Até mesmo por isso que personagens clássicos dificilmente eram referenciados nos personas posteriores ao Eternal Punishment. Hashino já disse em entrevistas que evita usar personagens clássicos, incluindo o próprio Philemon, este que exerce um papel fundamental nos personagens antigos e é um personagem muito importante para a lore geral da franquia, é dificilmente sequer referenciado nos personagens 3, 4 e 5, fazendo com que a maioria dos jogadores mais recentes da franquia, mais casuais, sequer saibam da existência desse personagem que é tão influente e tão importante para a lore inteira da franquia. Daí quando eu falo que fã de Persona atual merece sofrer bullying, vocês acham que eu tô sendo extremista, né? Fãs de Persona vão se foderem. Mas o Hashino fez isso, pois ele não queria desrespeitar o trabalho criado pelo time original, preferindo criar seus próprios personas, criando um novo universo, onde não necessariamente anula os antigos, mas os deixam sem foco. Isso sendo uma característica visível em seus próprios jogos, já que ao contrário dos primeiros, que tinha uma trama bem mais conectada entre si, Persona 3, 4 e 5 não apresentam grandes conexões, facilitando a entrada de novos jogadores. Porém, Hashino e Soejima deixaram de ter grande influência direta na saga, para trabalhar em novos projetos, como foi o caso de Metaphor Refantasy. O que nos leva à grande pergunta:
O que será que esse novo time irá fazer com a franquia? Esse é o meu maior receio, mas esse trailer, ele me deu um novo ar, uma nova esperança do que está por vir. Dessa vez sendo muito mais que uma gameplay divertidinha e com menus bonitinhos, hype, apresentando algo mais substancial e interessante de verdade, me remetendo muito mais aos clássicos. Enfim, após toda essa longa introdução, eu quero finalmente comentar direto sobre o trailer de Persona 3 e o que eu achei dele. O trailer já se inicia em um cemitério, mostrando toda essa atmosfera mais dark que o jogo vai ter. E essas lápides, pelo menos para mim, remetem a silhuetas de pessoas. E falando nelas, pode ser a impressão do trailer que é muito escuro, mas aparenta ter túmulos ocidentais também. O que me faz acreditar que esse cemitério na verdade se trata de mais uma representação do inconsciente coletivo, parecido com os caixões em Persona 3. Avançando mais, notamos a presença de uma espécie de interferência no sinal. Claramente isso vai ter correlação com o tema do jogo. Mas ao final do trailer surge uma estátua sem cabeça, com árvores secas ao seu redor. Junto do céu esverdeado e logo após, uma luz reflete a sombra do que presumo ser o protagonista entrando em contato com essa estátua. Possível despertar da sua persona? Talvez. Então somos enxurrados de imagens psicodélicas, onde vemos a silhueta de dois jovens, um garoto e uma garota, com cortes do que aparentam ser jornais tampando seus olhos, nariz e boca. Dá pra ver que mídia é um tema central nesse jogo, tal qual os leaks afirmaram uns tempo atrás. Pode ser que tenhamos sim dois protagonistas principais, ou até poder escolher um char feminino, mas eu não contaria tanto com isso. Também podemos ver palavras surgindo, que formam Who are you? Quem é você em Brazilian português? E posterior a isso, vários braços apontando, dando destaque para esse em vermelho. Vemos um traço vermelho que pode representar o Akaito, talvez mostrando todo esse vínculo que os personagens vão ter, né, os protagonistas vão ter, mas daqui talvez eu só esteja forçando um pouco a barra mesmo. Mas o que mais me animou nesse trailer foi essa borboleta azul. Ela já é um símbolo da franquia e aparece em todos os jogos, porém o que muitos jogadores novos não sabem é o que ela representa, que é o Philemon. Sendo este o principal responsável pelas próprias personas, onde ele como entidade reside num reino da consciência e do inconsciente de todos os seres, o Mar das Almas. Claro, isso pode acabar sendo mais uma tendente da Velvet Room, como foi com a Lavenza, mas acredito nesse caso que represente mais o Philemon mesmo. E por fim temos o P6 bem verde e grande no centro da tela. Que logo peculiar no mínimo, para não dizer horrorosa. Mas o que dá para tirar dela é que o formato do seu símbolo dá para fazer certos paralelos ali com anarquismo, por exemplo, que é algo que tem sim bases para afirmar ali que tem uma certa correlação na franquia Persona. Óbvio que a franquia Persona por si só não é anarquista, mas Megaten em si segue muitas ideologias que podem ser categorizadas como anarquismo. Eu também vi uma galera pontuando, e eu não sei de onde eles exatamente tiraram isso, que esse jogo seria referente à mitologia nórdica. Aparentemente está muito na moda chupar mitologia nórdica, né? Mas se eu forçar um pouco aqui, eu consigo entender mais ou menos da onde surgiu isso. Buscando nas semelhanças de temas, focando em fim dos tempos, temos o Ragnarok, trabalhando com a ideia de ansiedade, superação do próprio destino, seria algo muito interessante de fato. Já que se você for LARPer e não sabe disso, mas Persona 3, 4 e 5 todos têm muito foco em mitologias. O Persona 3 tem foco na mitologia grega e suas tragédias, o 4 na mitologia japonesa, e o 5 foca em figuras literárias de rebelião. Cara, de verdade, é difícil de defender, você é muito mid. Seria muito legal o Persona 6 voltar a trabalhar sobre mitologias, até pois seguindo esse tema de morte presente no trailer, na mitologia nórdica a morte é vista como uma transição, não é bem uma morte definitiva, algo ruim propriamente dito. Talvez esse cemitério represente justamente essa transição entre planos, entre reinos, algo bem recorrente nos jogos mais atuais da série, como por exemplo temos o Tartarus, né, a Dark Ore, temos o Mundo da TV no Persona 4 e no Persona 5 a gente tem o Mementos.
Enfim, chegou a hora da gente se aprofundar mais nessas dicas, nessas pistas que esse teaser trailer dá pra gente, e tentar talvez até desvendar a história dele. Vamos começar pela cor. Todo mundo sabe que a partir do Persona 3, cada jogo passou a ser representado por uma cor, onde colocaram os clássicos nesse barco também. Persona 1 é roxo, o 2 vermelho... Que? Não, pera, mudaram a cor dele por causa do Persona 5? Tá bom, qual cor será que decidiram colocar? Laranja? Laranja pra caralho, hein, Atlas? O 3 é azul, o 4 é amarelo, e o 5 é essa fraude vermelha. Persona 2 é muito mais vermelho do que você jamais será. Enfim, era óbvio que pra todo mundo que esse seria o Persona WhatsApp, mas é interessante pensar nas simbologias das cores. Verde representa vida, natureza, esperança, renascimento e crescimento, mas também inveja, ganância e maturidade. A julgar pelo trailer, eu diria que seus temas serão a mídia e a ansiedade constituída na modernidade, com muita repressão e julgamento social, que muda a percepção do que esperam de nós, reprimindo e matando o nosso ego, onde trazendo a semelhança com o símbolo anarquista, temos o cenário para jovens se libertarem de dogmas e regras impostas por divindades, quebrando e encontrando o seu interior e despertando assim as suas personas, e também despertando suas lábios, prontos para viver uma vida mais plena e sincera, livre da sua ansiedade. Ao que aparenta pela descrição soltada na PSN, vamos ter muito ocultismo, tal qual os primeiros jogos, então talvez a trama gire em torno de investigar casos macabros e atividades paranormais. Vai ser o de RPG do Scooby-Doo, basicamente, o que não poderia ser mais hype. Em gameplay, creio que vai ser o básico, social link, sistema de calendários e stats sociais. Porém, espero sim inovações em gameplay, talvez misturando um pouco de action, como foi o Metaphor, ou trazendo mecânicas clássicas de volta, como o sistema das cartas para invocar as personas, ou a de criar rumores, como era no 2. E falando nele, vale lembrar que verde é a cor de Magnetite. Caso seja LARPer, Magnetite é basicamente o chakra, a energia vital dos personagens de Megaten. Nos primeiros jogos, para summonar e manter demônios, era necessário coletar Mag. Obviamente, quanto mais poderosa era a entidade, mais Mag seria consumido, criando uma mecânica interessante, onde para se ter uma party roubada, tinha um grande preço a se pagar. Será que vamos ter algo semelhante por aqui? Indo mais longe ainda, talvez veremos um Devil Summoner em Persona novamente, quem sabe até o Raido, já que ele teve um remaster recente, ou a Heiheiko, ou outro personagem de Devil Summoner. Acho que eu estou sonhando demais. Mas teorizo que os casos sobrenaturais tenham a ver sim com demônios de fato e não apenas Shadows. Seria muito legal tornar a Persona mais próximo da sua série mãe novamente, igual era nos primeiros jogos. Quem me conhece, ou se não ficou explícito o suficiente nesse vídeo ainda, eu não sou muito fã de remakes. Ainda mais pela enxurrada imensa que vem saindo, onde o remake de 10 anos atrás já se tornou velho e precisa de uma nova repaginada, e vão gradativamente mais se distanciando do que era o original. Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre minhas críticas a remakes, mas o que eu tenho a dizer por agora é que eu não estou nem um pouco animado para jogar Persona 4 Revival. Pelo menos, ele está bem mais promissor do que o Reload. Mas ainda assim eu fico me perguntando, pra que isso existe? Sabe, Persona 4 é um jogo extremamente divertido até hoje e é muito acessível. Dá pra você emular do PS2 tranquilamente em qualquer computador, às vezes até no celular mais recente, ou comprar na Steam, sabe? O Golden é baratinho na Steam. Ah não, espera, o jogo já tem quase 20 anos, então ele precisa urgentemente de um remake, porque parece que o público-alvo de Persona atual não consegue jogar um jogo abaixo de 2012. E a Atlus, perspicaz do jeito que ela é, arranja um jeito de tirar mais dinheiro ainda em cima de Persona, investindo no jogo mais seguro possível, que é um remake dos jogos mais amados da franquia que mais deram retorno financeiro para Atlus há uns tempos atrás. E o meu maior ponto de crítica é justamente esse. Convenhamos, tem pouca razão justificável para esse remake. E esse tempo gasto poderia ser muito melhor utilizado em jogos novos, nem que fossem sequências para correr menos risco. Ou se fosse realmente fazer um remake, escolhesse um jogo que se beneficiaria muito mais de uma nova repaginada para a atualidade.
Deste modo, eles não estão apenas estagnando a própria franquia, mas a indústria também, que carece cada vez mais de ideias novas e teme correr riscos. Enfim, eu fico triste com isso, pois algo que eu aprecio muito na comunidade de Megaten, que carece na de Persona, é gente que realmente se interessa pela franquia. É muito comum você ver gente apreciando os primeiros jogos de SMT. Você vê SMT1, SMT2, pessoas curtindo, sabe, jogando esses jogos. Às vezes até o primeiro Megami Tensei, um jogo dos anos 80, sabe? Então, é muito legal você ver todo esse amor que as pessoas têm na comunidade de Megaten. Os caras não medem esforço pra emular jogos antigos, sabe? Tudo bem que a maioria dos Megaten realmente vai ser tudo jogo antigo, jogo de console defasado, sabe? Mas mesmo assim, a comunidade se junta pra jogar, pra curtir. O povo adora, sabe, compartilhar suas experiências, eles se interessam pela franquia. É muito comum você ver gente indo atrás desses jogos, indo atrás, sei lá, de emulado 3DS, emulado DS, emulado SNES, emulado de PS1. Já na de Persona, o público tem dificuldade de jogar um port que melhora bastante a experiência de jogar os primeiros Personas, que é para PSP. É super fácil de emular, roda em qualquer celular, e mesmo assim o público não consegue jogar, não quer jogar, não quer experienciar. Inclusive, Persona 1 e 2 é muito mais apreciado na comunidade de Megaten do que na de Persona em si. E eu acho isso muito cômico, muito engraçado. Então eu gostaria sim que a comunidade de Persona se interessasse mais pelos primeiros jogos da sua franquia. Até porque, não sei se é algo muito big brain demais, assim, algo, sabe, você tem que ser um gênio pra realmente perceber isso, mas Persona não começou no 3, tem o 1 e o 2 também. Então eu aconselho você realmente dar uma chance, emula, tenta jogar. Mesmo que se você não conseguir, você pelo menos tentou, sabe? Se esforça pra curtir. É uma vibe diferente, a gameplay principalmente é complicada, vamos ser sinceros assim. Persona 1 e 2 não são lá os jogos mais divertidos do mundo, mas eles têm seu charme, eles são jogos muito bons. Inclusive Persona 2 é considerado por muitos o melhor Persona da franquia. Inclusive Persona Eternal Punishment, na minha opinião, tem a melhor história, o melhor enredo, a melhor narrativa de todos os Personas. É um jogo muito, muito bom, é o meu favorito da franquia. E é triste ver como a comunidade atual de Persona simplesmente não valoriza eles do jeito que deveria, não sabe apreciar as joias que eles são. Eu já estou falando muito aqui sobre remakes, então eu vou me resguardar para caso eu realmente queira fazer um vídeo sobre remakes, eu ter algo a pontuar mais do que eu falei nesses breves minutos de vídeo. O que eu vejo do Revival é justamente mais um caso de refiz Persona 4 Golden na Real e olha no que deu. Eu não quero soar precipitado, o jogo nem saiu e a gente tem que esperar ver como ele será de fato. Mas me entristece como parece que esse jogo foi feito por turistas, sabe? Pessoas que acham que Persona 4 é por alegria, sendo que por trás ele é extremamente atmosférico, justamente por conta dos assassinatos presentes na cidade e de todo o mistério que envolve Inaba. E gradativamente ir mergulhando mais e mais no horror conforme a névoa vai tomando conta da cidade. Quando chove, toda a vibe feliz é substituída por um silêncio ensurdecedor que te deixa tenso. Você sabe que é justamente nesses momentos de chuva que o assassino faz as suas vítimas. Essa mistura te deixa verdadeiramente imerso no jogo. Já o Revival, eu não duvido nada colocar uma música tema para esses momentos de chuva, algo mais calmo, e vai quebrar justamente a vibe e a atmosfera que o jogo original tinha, o original passava, entendeu? É justamente isso que eu critico, parece um jogo feito por quem conhece Persona 4 somente por fora. E isso não é uma crítica somente minha. Lá na época do lançamento do Golden, alguns fãs criticaram como muita dessa atmosfera mais sombria foi enfraquecida se comparada ao original. No Revival, então, a estética de TV virou menos hype brain dead, sabe? Copia e cola que a Atlus vem forçando desde o Reload e que quanto mais tempo passa, mais sem graça vai se tornando. Só um requentado do outro. Persona 4 sim tem uma vibe alegre, ensolarada e positiva. É o foco do jogo, cacete. Na primeira aparição das Shadows, o próprio jogo tira sarro dessa estética mais edgy que o Persona 3 tinha construído. Com elas tremendo a mãozinha, mas a estética de horror ainda está lá. Isso faz parte da identidade visual que a franquia inteira Persona tem desde o começo, sabe? Mas, apesar de eu detestar remakes, ele ainda vai servir de porta de entrada para outros jogadores. Isso é bom e ruim, né? Quanto mais popular algo se torna, mais emborrecido em nome da acessibilidade aquilo vai se tornando.
Duvido nada eles tornarem um final secreto mais fácil e óbvio de se descobrir, porque agora deixar o final verdadeiro escondido não é acessível o suficiente. Lembro que até ali na época do PS2, os jogos da Atlus eram conhecidos pelos japoneses como jogos que te fazem pensar. Era algo muito comum você ver fãs da Atlus na sua era de ouro falando essa frase, dizendo que Final Fantasy dizia muito, ele mostrava o que era o certo e o que era o errado, enquanto Shin Megami Tensei e os jogos da Atlus no geral, eles deixavam você se questionar. A moralidade não era tão estampada, obviamente, assim na sua cara. E a empresa tinha esses modus operandi na sua composição. Faziam obras que não apelavam para o grande público, tratando sempre de temas polêmicos, especialmente em sua época. Mas a Atlus experimentou o dinheiro, e isso a mudou. Falando sobre a gameplay, parece divertido, tá mais rápido com o reload, as animações estão bem mais bonitas, e isso é ótimo. As transições parecem muito mais chupado dos jogos atuais, perdendo o visual mais característico do original, mas tá legal. Dá pra fazer melhor, dá, mas não tá ruim. Agora, algo que eu critico sim é como ele está facilitado ao extremo dessa vez. Algo que vem desde o 5 Royal. Eu reconheço que o foco de Persona não é justamente a sua dificuldade, tirando ali alguns jogos, né, como o Final Boss do Persona 1, o Eternal Punishment e o 3 original, mas esse é muito mais por conta de ser quebrado, desbalanceado as fuck, sério. Quantos bosses do Tartarus não são só 3 inimigos que ficam spamando dando Almighty o tempo todo, sabe? É muito quebrado, é muito ridículo. E agora, no Persona 4 Revival, eles acrescentaram o For More. Simplesmente permite 4 novas ações, onde não gasta SP, ignora a resistência e ainda culmina no golpe especial poderoso. Morrer aqui que será o verdadeiro desafio. Vi algumas pessoas defendendo isso, dizendo que para farmar é bom, porém tem métodos melhores de se contornar e até o próprio Gold já oferecia isso. Mas também eu reconheço que isso é legal. Por um momento você poder quebrar completamente o jogo, mas você fica com aquele medo porque a Atlus não costuma balancear muito bem os seus jogos assim, então isso só se tornaria tedioso com balanceamento ruim, sabe? Você não teria desafio nenhum durante o jogo. Enfim, essas são minhas críticas ao Revival. Eu espero sim um jogo bom dele, não me levem a mal. Eu não sou um hater de Persona 4 ou de Persona atual. Eu gosto bastante da franquia, até Persona 5 que eu taquei pau nesse vídeo, eu gosto bastante desse jogo, eu tenho muito carinho por ele. Na verdade foi o primeiro Persona que eu joguei mesmo, foi o Persona 5, o 5 original e depois o Royal. Eu gosto dos personagens atuais. Meu ponto é, eu não apoio o remake. Eu não consigo engolir essa indústria que fica empurrando remake atrás de remake só porque é mais seguro e garantido, sabe? Eu quero coisas novas, eu quero empresas se arriscando novamente. Quantos jogos da Atlus, de Mega tem mesmo, se beneficiariam muito mais de uma sequência ou até de um remake, sabe? Pegasse nem que seja Persona 1. Eu não apoio fazer um remake dos primeiros Personas por conta que eles são muito produtos do seu tempo, ao meu ver, entendeu? Eles iam perder muito do seu charme em uma mídia mais atual, repaginado. Mas, pelo menos ele se ia beneficiar muito mais de um remake, você ia entender muito melhor do porquê esse jogo precisa de um remake. Ele é um jogo muito mais defasado, ele é um jogo muito mais difícil de ser engolido pelas pessoas mais atuais, o combate dele é bem diferente, entendeu? Então, pra pior ou para melhor, ele de certa forma ia se beneficiar muito mais de um remake, ele pelo menos ia mudar, entende? Ia atrair um novo público, ia atrair pessoas que iriam conhecer os primeiros jogos dessa franquia, iam ver mais da lore da franquia que eles tanto gostam, mas que não dão chance de conhecer os jogos antigos, de conhecer suas origens, entende? E até por isso que eu penso assim, esses jogos mereciam mais um remake. Não que eu queira necessariamente que eles tenham um remake, eu não quero. Por mim nem teria remake, por mim teria sequência, ou jogos novos, um Mega Ten novo, já pensou? Seria muito interessante. O próprio Persona 6, sabe? Pô, é um jogo que foi anunciado, mas tá bem mais ofuscado que o remake do 4. Isso também é um dos motivos de eu odiar remake, sabe? Muitas pessoas gritam e hypam jogos que eles já conhecem, sabe? Não tem pra que ficar repaginando, reimaginando, sabe? Eu prefiro muito mais coisas novas. Eu queria que esse investimento fosse em coisas novas. Enfim, eu espero sim que Persona 4 Revival seja um jogo divertido, bom, que sirva de porta de entrada para muito mais pessoas, apesar disso ser bom e ruim também. Mas eu quero sim que esse jogo dê certo,
porque eu gosto de Persona, eu quero que mais pessoas também conheçam, tenham acesso a essa franquia Persona. Porém, fica aquele medo, né, do rumo que essa franquia vai tomar agora nos modos mais atuais, mas de certa forma, isso é o padrão da indústria atual, não tem muito como combater. As pessoas que ditam como a indústria vai ser e é isso que as pessoas estão querendo. Eu sou um grande fã de Mega Ten, é a minha franquia favorita e sim, eu sou azedo. Eu não aceito qualquer coisa e vou criticar principalmente aquilo que eu gosto. Mas estou bem curioso para Persona WhatsApp e quanto ao Revival, vou aguardar mais tempo, esperar mais novidades e torcer para que vários dos pontos que eu critiquei sobre ele se resolvam. Foi basicamente um vídeo de eu teorizando sobre o que pode ser o Persona 6 e criticando o Persona 4, o Revival, mas eu torço para que esses dois jogos sejam muito bons, sim. Sobre o Persona 6, eu imagino que eles vão aproximar mais a franquia novamente aos clássicos, os atuais aos clássicos. A gente vai ter ali... O Royal já fez isso, né? O Persona 5 Royal já fez isso, não só para apresentar novamente os demônios como inimigos para você enfrentar, mas também por no arco do Royal você ter uma certa entidade aí dos Cthulhu Mitos que remete bastante diretamente a um certo personagem bem importante nos primeiros jogos. Eu não vou mencionar, mas sabe que Lovecraft tem sim muita influência na constituição de Persona, principalmente nos primeiros. E talvez o Persona 6 volte com essa ideia, com essa estética. Seria muito interessante novamente ver isso sendo trabalhado na franquia. E também para apresentar para o novo público, né? Talvez essa seja até mesmo a ideia da Atlus, né? Apresentar os primeiros Personas de uma forma mais fácil, mais digerível para o novo público, entendeu? Apresentar esses conceitos de Lovecraft, essa trama mais séria dos primeiros jogos, né? No Persona 6 de uma forma um pouco mais light, e aí nos remakes a pessoa já tá um pouco mais acostumada com esse tema e já é mais fácil de digerir, entendeu? Talvez essa seja a estratégia da Atlus, né? Vamos torcer. Mas enfim, eu vou me despedindo por aqui. Até uma próxima.